Professora Valdiana Gomes, mais um vídeo aula para vocês. A gente volta com leitura e interpretação textual e, como de costume, né? 7º ano. Espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa acolhida. Trago para vocês mais um texto reflexivo intitulado Peregrino Aqui, né, que é do autor Nonato Costa, Quando a Última Lágrima Cai. Gostaria que vocês ouvissem com bastante carinho. Quando as flores já não são percebidas, o aroma do café não é sentido, e o balanço na rede não é mais um descanso, a vida não está bem. Não se vislumbra mais a infinitude do horizonte, porque os sonhos estão secos. A mente é um ladrão feroz a lhe dizer: não há mais caminhos. A derrota vem. Por que você acreditou? É quando se olha a sacola das expectativas e a percebe vazia, o momento que desce a última lágrima. Os sonhos secaram na terra árida do coração. É assim em muitos corações. Será que Abraão e Sara ainda encontraram o seu sonho em algum lugar de suas emoções? A velhice avançara tanto? Ainda podiam rir, olharem para si e rirem da sua própria vergonha? Era a hora da última lágrima cair. Será que José tinha expectativa em sua sacola ao ser progressivamente jogado no buraco, vendido como escravo, ser juriado e ainda jogado na prisão? Houve o momento de a última lágrima cair. Que expectativa Moisés encontrou em sua sacola quando percebeu que estava em frente ao mar e cercado pelo cavaleiro de Faraó? A última lágrima já poderia vir. Para eles, os sonhos haviam secado, as expectativas haviam ido embora. O que lhes restava? Apenas a última lágrima. Mas a última lágrima nem sempre traz consigo o fim, ela pode trazer Deus. Na última lágrima, Deus trouxe Isaac, trouxe o cargo de governador e abriu um extenso mar. Tudo na última lágrima. Na última lágrima veio Deus. Ele também faz assim no câncer, no divórcio iminente, no desemprego, na falência. Quando a última lágrima chega, ainda não é o fim. É o momento de Deus revelar sua força e seu senhorio àqueles que estão olhando para Ele. É preciso não desesperar, mas olhar para Deus. Quem mantém os olhos continuamente nele, quando a última lágrima cai, percebe que os olhos já estão limpos para enxergar o próprio Deus ali, entregar a solução. Então, é exatamente assim, né? Deus de promessa, Deus de solução para as nossas vidas, né? Espero que vocês tenham gostado desse texto. E agora sim, nós vamos para a indicação da nossa aula de hoje. A gente começa com essa acolhida e vamos para o módulo 4, Cartoon, módulo novo, né? Iniciando o módulo 4 com as páginas 13 a 15. Então, a gente começa aí na página 10, que antecede, né, a atividade Rua, um espaço para todos. O trânsito faz parte da vida das pessoas, não importa o meio de locomoção de cada um, pois ir e vir é uma necessidade e um direito de todos. Refletir sobre como utilizamos as ruas é essencial para garantir a segurança de toda a população. As imagens dessas páginas apresentam uma sinalização específica para os pedestres. Por que é importante motoristas e pedestres respeitarem a sinalização e as regras de trânsito? Né? Então, você vai não copiar a pergunta, mas vai anotar essa resposta. Cite algumas atitudes que pedestres e motoristas devem praticar para tornar o trânsito melhor. Como é o trânsito em sua cidade? Em sua opinião, o que poderia melhorar? Então, esse momento, né, 7º ano, é o momento em que você interage com o texto, com a unidade, né? Você tem sim que desenvolver seu raciocínio crítico, suas opiniões. Estas, por sua vez, devem estar embasadas, contextualizadas, para que você tenha um bom resultado, tá bom? E agora, né, a gente dá sequência aí, a gente faz a observação da página 11, mas nós vamos lá para a página 12. Na página 12 a gente tem: os problemas da sociedade podem ser expostos em conversas do dia a dia, em notícias, crônicas e até em ilustrações. Uma das questões do nosso país é o trânsito, alvo constante de crítica por parte da população. O cartoon abaixo, né, o cartoon, apresenta uma crítica em relação a esse assunto. Que outros gêneros você conhece que expõem uma crítica ou um ponto de vista em relação a um problema? Né? Aí já temos gêneros estudados, como a tirinha, a fotodenúncia, né? Deixa eu ver o que mais... a charge, né? Então, o cartoon que você leu foi produzido por Arionauro, cartunista e ilustrador nascido no Rio de Janeiro em 1968. Iniciou sua carreira em 1986 e, além de cartoons, produz também ilustrações, charge, quadrinhos, etc. Já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais e, atualmente,
é colaborador em alguns sites, revistas e jornais. Então, pessoal, por essa descrição aí, né, fica claro que a gente vai trabalhar o gênero cartoon, tá certo? O gênero cartoon é um gênero jornalístico, tá certo? Considerado opinativo, sétimo ano, ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e do humor. Então, veja bem, né? A gente aborda nessa videoaula essas características, olha, ou seja, ele tem um caráter de opinativo, analítico, tá certo? Que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão de informação gráfica, como jornais, revistas e principalmente a internet. O termo cartoon sétimo ano é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, cartão, tá certo? Que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias, certo? A aplicação do termo ocorreu pela primeira vez em 1840 pela revista Punch. A publicação divulgou uma série de cartoons em uma paródia aos frescos do Palácio de Amsterdã. Os desenhos foram adaptados em sátira aos acontecimentos da política econômica da época. Então, perceba, né, esse paralelo, essa intencionalidade, né, linguística, informativa e leitura. Por meio do cartoon, o veículo ele faz o quê, sétimo ano? Ele expõe a opinião, o ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda, tá vendo? Olha, se de repente fosse pedido para vocês fazerem um cartoon, ele pode ter só a imagem, que estaria correta, ou pode ter a legenda, né? Também pode ser considerada uma forma de levar o público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. O cartoon, pessoal, ele é acima de tudo atual. Então, ele traz essa abordagem, ele traz essa amostra, né, desse gênero à luz da modernidade. Aí nós temos o Ziraldo, que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Por quê? Porque o cartoon ele é um recurso jornalístico, tá certo? Como o do Pasquim, né? De Ziraldo. Esse tipo de gênero, sétimo ano jornalístico, empresta, né, das artes plásticas os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. O grafismo, se utilizando do humor, satiriza situações, momentos e pessoas. Aí nós vamos ver aqui de uma maneira bem rápida as suas principais características. Gênero textual constituído de linguagem não verbal, né? Sátira, humor, ironia, cômico, flexibilidade. Associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, pode ser, né, sem ser um tempo específico, entrelaça palavras, imagens e sentido. Nas artes plásticas, sétimo ano, o cartão é considerado uma arte estética gráfica, certo? No jornalismo, é um aporte de informação, que, como o editorial, expressa particularidades do veículo difusor. É um gênero textual constituído de linguagem não verbal. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a essas informações. Embora se utilize de estética gráfica, se utiliza da linguística ao recorrer à associação do desenho à escrita. Na imprensa, também é aplicado um subgênero, que é o cartoon de situação de atualidade, que se apropria, além da estética gráfica, da filosofia sociopolítica, tá certo? No cotidiano jornalístico, o cartoon ele apresenta ao leitor referências de mundos semelhantes ao dele. É embasado em crítica cultural e ética, expondo os personagens, né, o alvo, revelando suas particularidades, singularidades, posições sociais e política. Né? Às vezes ele é confundido com a charge, tá certo? A charge, por sua vez, ele é um elemento narrativo do jornalismo, né? Como um cartoon, se utiliza de imagem. Ela é geralmente apresentada em um único quadro e representa uma crítica social e política carregada de humor e ironia. E a expressão charge, ela vem do francês charger, e significa carga, exagero ou ataque violento. Em geral, as charges são apresentadas como uma posição editorial do jornal. Tá, professora, agora eu confundi. A senhora estava explicando cartoon, aí leu alguma coisa sobre charge para confundir a gente? Não, é porque existe diferença entre cartoon e charge. Embora utilize da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados, também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon é associado a fatos e textos atemporais, a charge demonstra um fato da atualidade. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição
editorial do veículo a ser utilizado de alerta à política e à sociedade, certo? Então, a gente inicia, né, a nossa videoaula com essas observações e a gente vai aí agora para a página 13. Na página 13, nós temos aí a interpretação oral. Né? A interpretação oral ela é importante, pessoal, mais uma vez dizendo, eu recebo muitas fotos de atividades em que vocês não estão respondendo, isso me preocupa, porque vocês sabem que no presencial a gente resolvia sim, com agravante lá, né, assim, se é que eu posso dizer que é um agravante, mas vocês copiavam perguntas e respostas, e todo mundo ficava super bem. Agora, né, na videoaula, no EAD, na distância, a gente está orientando apenas que vocês anotem as respostas, mas claro que eu peço para que seja de maneira organizada, que vocês coloquem a interpretação oral, página 13, a primeira, né? E de maneira organizada. Muitos não estão fazendo assim, pessoal. Então, eu gostaria de pedir, gentilmente, que vocês organizassem essa resolução da atividade de vocês. Muitas perguntas se pode responder no módulo. Gente, vocês sabem que o espaço do módulo não é suficiente. Aí vai ficar uma resposta em cima da questão altamente desorganizada. É isso que vocês querem? Não é isso que eu quero para vocês, né? Então, vamos lá. Qual é a crítica apresentada nesse texto? O uso de celular no trânsito, né? Então, a gente vai estar entendendo que isso é uma crítica ao comportamento das pessoas, né? Que quando estão ao trânsito, né, ficam usando celular. O que mais chamou sua atenção no cartoon, né? Então, para isso, pessoal, você tem que botar ao cartoon a imagem e ser um leitor observador. Você vai observar, né? Aí você vai dizer a impressão que você teve, que você observou. Você já presenciou uma cena como apontada na imagem? Né? Aí é de cada um. Se sim, diga. Se não, mas faça seu comentário com base nessa que você viu aí. E qual é a sua opinião sobre o assunto tratado no cartoon? Né? Essa interpretação oral, pessoal, é importante porque ela visa, né, aprofundar em vocês a sua opinião. Né? Aquilo que você, diante de uma situação, percebe, você vai opinar. Após essas questões da interpretação oral, pessoal, a gente vem para a interpretação escrita. A crítica é apresentada nesse cartoon por meio do humor. De que forma isso acontece? Então, acontece, tá certo, por meio do exagero retratado pelo cartunista, ao ilustrar uma fila enorme de carros e pelos olhares incrédulos do pedestre e do cão para o motorista que está mexendo no celular. Então, a professora nem observa isso, mas observe. A imagem está muito clara, né? Então, você não lê só as palavras, mas você também precisa ler a imagem. O Enem vai cobrar isso de você. O FCE, certo? Descreva a atitude de cada um dos personagens da cena retratada. O primeiro motorista está distraído, mexendo no celular. Os outros motoristas estão irritados, buzinando. O pedestre e o cachorro estão parados, observando. O primeiro motorista e parece não acreditar no que estão vendo. De novo, repetindo. O primeiro motorista está distraído, mexendo no celular. Os outros motoristas estão irritados, buzinando. O pedestre e o cachorro estão parados, observando o primeiro motorista e parecem não acreditar no que estão vendo. Então, a resposta ela tem que casar com o que a imagem está apresentando. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto retratado. Trata-se de um problema específico, trata-se de um problema recorrente? Trata-se de um problema recorrente. Não é algo que aconteça esporadicamente, mas que acontece sempre. Assinale a imagem abaixo que simboliza o local representado no cartoon. Né? Então, olha aí. Para a nossa melhor resposta, nós temos a do meio, né? Que indica aí a cidade, tá bom? Bem, né? Que dá a ideia de aparecer as sombras dos prédios, né? Os problemas relacionados ao trânsito ocorrem, que é justamente nos centros urbanos, tá bom? Aí vamos aí para a página 14. A página 14, pessoal, ela pergunta, né, ela traz para vocês que figura de linguagem foi utilizada para representar o ruído das buzinas de carro. Metáfora, personificação, onomatopeia. Aí você vai lembrando, né, que as figuras de linguagem ela tem essa função mesmo. E nesse caso aí, trata-se de uma onomatopeia. Aí a sexta questão. Qual a função dos tracinhos próximo à lanterna verde do semáforo? Veja bem, qual a função, né, dos tracinhos próximos à lanterna verde do semáforo?
chamar a atenção do leitor para a imagem, a fim de enfatizar que a luz verde está acesa para o motorista e, mesmo assim, ele não está se movimentando. Então, repetindo aí para vocês, chamar a atenção, né, do leitor para a imagem, vírgula, a fim de enfatizar que a luz verde está acesa para o motorista e, mesmo assim, ele não está se movimentando. Com que função a imagem ao lado foi utilizada no cartoon? Para representar quão nervosos estão os motoristas dos carros, para representar a velocidade dos carros enfileirados na via, para representar quão nervosos estão os motoristas dos carros, né? Leia a manchete abaixo. Carros são responsáveis por 90% da poluição do ar em São Paulo. De que forma esse fato está sendo representado no cartoon? Né? Então, você vai observar aí, né, por meio do desenho da fumacinha saindo dos carros, certo? Então, você tem que ser também um leitor observador. Então, vai ser nesses detalhes, né, que você vai observar o que está pedindo a questão. Nona questão. A respeito da linguagem empregada, responda as questões a seguir. A. Que tipo de linguagem foi utilizada nesse cartoon? Foi utilizada a linguagem verbal, a linguagem mista ou a linguagem não verbal? Aí eu quero que vocês entendam que a linguagem verbal aparece na forma das onomatopeias, li, fum, e a linguagem não verbal ela aparece na forma de ilustração do cartoon. É importante que vocês fiquem atentos nessas observações. O que a gente percebe aí? Né? Que a gente tem a linguagem mista, que a gente vai ter essas duas possibilidades, certo? A forma das onomatopeias, que é esse bi, que indica os barulhos, os sons da buzina, e a não verbal, que aparece, né, na forma de ilustração do cartoon. Seria possível compreender a imagem caso o cartoon fosse composto somente por linguagem não verbal? O que vocês acham? Sim, pois nesse caso a imagem é o que transmite a principal ideia do cartoon, e a linguagem verbal é um complemento, mas não interfere na compreensão do que está sendo exposto. Sim, né? Pois nesse caso, repetindo, a imagem é o que transmite a principal ideia do cartoon, e a linguagem verbal é um complemento, mas não interfere na compreensão do que está sendo exposto, certo? Aí nós vamos aí para a página 15, quase, né? Encerrando. Além do semáforo, o cartunista ilustrou outra importante sinalização de trânsito, que diz respeito ao pedestre. Qual é essa sinalização? A faixa de pedestres, tá certo? Então, uma faixa de pedestre, né, ela é uma sinalização. E é isso que a questão pede para você. 11ª, observe uma imagem que compõe o cartoon. Olha aí. A. Que informação está sendo apresentada nessa imagem? A assinatura do cartunista, Arionauro. Né? Por que essa informação ela é importante? Para identificar o autor do cartoon. Em que veículo de comunicação esse cartoon foi publicado? No site do autor. Em que outros veículos é possível encontrar esse gênero? Revistas, jornais, livros, né? Então é importante você sempre entender, né, que esses veículos de comunicação, eles destacam, eles apresentam esses gêneros a serem lidos, tá bom? Em sua opinião, que tipo de sentimento esse cartoon provoca? Né? Aí você pode dizer que provoca humor, tristeza, reflexão. E de acordo com a sua escolha, vem a justificativa. O cartoon apresenta uma crítica ao comportamento humano, ou seja, ao uso excessivo das tecnologias. O que mais pode ser feito para que as pessoas se conscientizem e mudem suas atitudes? Então, aí mais uma vez, né, no início da aula, eu fiz essa menção, essas características, esses apontamentos. O cartoon, isso tem que ficar muito claro para vocês, sétimo ano. O cartoon, ele tem como objetivo apresentar uma crítica, certo? Por meio de uma ilustração humorística sobre situações recorrentes do cotidiano. Aquelas situações em que chamam atenção. Agora, o que mais chama atenção agora em Cascavel, especificamente, né, aí no lugar onde você mora, é a política, né? Então, se a gente fosse fazer um cartoon, a gente ia fazer um cartoon, de repente, com uma ironia, com algum termo, com alguma expressão recorrente a isso. Sobretudo relacionado ao comportamento humano, né? A intenção humana, certo? Esse gênero é composto principalmente por linguagem não verbal e pode ser vinculado em jornais e revistas, impressos e digitais, e em sites também, né? Então, veja bem, o cartoon, ele tem como objetivo apresentar uma crítica, né, por meio de uma ilustração humorística
sobre situações recorrentes do cotidiano, sobretudo relacionado ao comportamento humano. Esse gênero é composto principalmente por linguagem não verbal e pode ser vinculado em jornais e revistas, impressos digitais e sites. O pedestre, né, tem prioridade em diversos cenários no trânsito. No entanto, assim como os motoristas, esses cidadãos têm alguns deveres. Vocês sabem quais são os deveres de um pedestre? Para evitar acidentes, deve atravessar na faixa de pedestres, sempre. Sempre verificar os dois lados da via e aguardar que os veículos parem antes de atravessá-lo. Além disso, deve estar atento às sinalizações. Essas são algumas das atitudes que pedestres devem ter para manter sempre a segurança, se manterem em segurança no trânsito. Então, gente, a aula de hoje, né, ela teve essa possibilidade mesmo de aproximar vocês, né, desse gênero cartoon, de diferenciar da charge. Né? Espero que vocês tenham entendido, mais do que entendido, que tenham gostado, e que você não esqueça. O cartoon, ele tem como principal objetivo apresentar uma crítica, tá certo? Por meio de uma ilustração humorística sobre situações recorrentes do cotidiano. É composto principalmente por linguagem não verbal e pode ser vinculado em jornais e revistas impressos digitais. E a gente vai deixar aí como indicação para vocês, para a gente começar a próxima aula, a resolução do módulo 4, página 22 a 29, certo? Então, faça aí a leitura, né, nessa próximo texto que está presente, que se chama Precisamos Falar sobre o Trânsito, e em seguida você vai resolver da 22 a 29. Próxima videoaula a gente retoma, né, com essa leitura e com essas observações, tá bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.